Será que sua fé existe mesmo? Você já parou para pensar se a fé que você diz ter realmente existe? Não estou falando de frases prontas, daquelas que a gente responde automaticamente quando alguém pergunta se acreditamos em Deus. Estou falando da fé de verdade. Aquela que sustenta quando tudo balança, quando a vida aperta e o chão parece fugir debaixo dos nossos pés. Talvez você confunda a fé com emoção, aquele arrepio no meio do louvor, as lágrimas que escorrem quando a música toca ou a sensação de que o céu se abriu sobre você. Isso pode ser real, pode ser bonito, mas não é fé. Se sua fé depende do que você sente, então ela é frágil, passageira e desaparece quando os ventos da vida sopram contrários. Eu mesmo já vivi isso. Teve época em que eu saía de um culto dizendo: agora sim, Deus falou comigo. Eu me sentia forte, cheio de convicção, inspirado. Mas bastava uma semana difícil, um silêncio nas minhas orações ou alguém me ferindo com palavras. E aquela certeza se dissolvia como fumaça. Eu percebia, muitas vezes tarde demais, que aquilo que eu chamava de fé era sustentado por emoção, pelo calor do momento, pela beleza do louvor, não pela constância do Senhor. E aqui está a pergunta que não dá para fugir. Se Deus desaparecesse dos seus sentimentos hoje, a sua fé continuaria de pé? Porque fé que só existe enquanto eu sinto é como uma casa construída na areia. Ela até parece firme num primeiro olhar, mas basta a primeira tempestade para tudo ruir. Imagine perder o emprego, enfrentar uma traição ou passar por uma doença inesperada. O que vai te sustentar? A sensação de calor espiritual ou a certeza do Deus que não muda? Jesus mesmo falou sobre isso. O homem insensato construiu sua casa sobre a areia. Era bonita, parecia sólida, mas quando a chuva veio, não sobrou nada. Essa é a imagem da fé rasa, apoiada em emoções e circunstâncias. Fé verdadeira não é espuma, é rocha. A diferença está na base, na escolha de crer mesmo quando não há evidência palpável, mesmo quando o coração não se anima. A fé que desmorona no silêncio. O silêncio de Deus é um dos testes mais duros da vida cristã. Já aconteceu comigo, e talvez já tenha acontecido com você também. São aqueles momentos em que você orou, chorou, buscou respostas, mas tudo permanece quieto. Nenhum sinal, nenhuma confirmação. Só o eco do seu próprio coração. Lembro de uma fase em que fui alvo de calúnias no meu trabalho. Pessoas que mal me conheciam passaram a me julgar, a inventar histórias, a me excluir de rodas de conversa. E o pior, quem começou tudo estava ali, todos os dias, na mesma sala que eu. O ambiente ficou sufocante. Eu poderia ter reagido na carne, discutido, me defendido com raiva, mas naquele momento, fiz algo pequeno e grande ao mesmo tempo. Uma oração silenciosa. Apenas isso. Confiar, mesmo sem sentir nada. Mas não pense que foi fácil. O silêncio era longo, pesado, quase esmagador. Não houve resposta imediata. Não houve uma voz do céu dizendo: calma, eu vou resolver. Só havia silêncio. E no silêncio, a fé é testada. É ali que descobrimos se a nossa confiança está enraizada nele ou se é apenas fachada, construída por circunstâncias, por momentos bons, por respostas rápidas. A Bíblia mostra isso várias vezes. Israel, por exemplo, caminhou 40 anos no deserto. Deus não estava falando com eles o tempo todo, mas estava presente. O maná caía diariamente, a coluna de fogo aparecia à noite, mas o povo ainda murmurava porque confundia silêncio com abandono. A fé deles precisava ser construída, sustentada, disciplinada. Pedro também viveu algo parecido. Quando andou sobre as águas, ele começou cheio de coragem. Enquanto olhava para Jesus, permaneceu firme, mas bastou sentir o vento, ouvir o barulho das ondas, para o medo dominar. O silêncio do Senhor não significava abandono, mas o coração de Pedro se distraiu, e a fé desmoronou. É um alerta para nós. Nossa fé precisa ser maior que nossas circunstâncias, maior que o que sentimos. Emoção ou fundamento? Essa é a diferença que muda tudo. Emoção é instável. Fé verdadeira é fundamento. É construída sobre a palavra, sobre a certeza de quem Deus é, e não sobre o que eu sinto em um momento específico. Hebreus 11, versículo 1, diz: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Percebe? Não fala de emoção, não fala de arrepio, não fala de sentir.
fala de certeza e prova. E 2 Coríntios 5, versículo 7, nos lembra: andamos por fé e não pelo que vemos. Se eu só acredito quando vejo, ou só confio quando sinto, eu ainda não aprendi o que é fé. Abraão é um exemplo vivo disso. Deus disse a ele: sai da sua terra e vai para a que eu te mostrarei. E Abraão foi, sem mapa, sem garantia, sem saber exatamente para onde estava indo. Ele não se apoiou no que via ou sentia, mas no Deus que falou. Essa é a fé que permanece, que não oscila, que não depende do clima emocional. Paulo também é um testemunho vivo, preso, injustiçado. Ele escrevia cartas de encorajamento. Quem, em plena prisão, teria forças para animar outros? Só alguém cuja fé não dependia de circunstâncias, mas do Deus imutável. Ele nos ensina que fé verdadeira é aquela que se mantém, mesmo quando tudo ao redor desmorona. Disciplina, o que sustenta quando não há vontade. Aqui está algo que poucos falam. Fé não é só arrepio, é disciplina. Fé não é sobre sentir vontade, é sobre constância. É decidir confiar mesmo quando o coração não quer, mesmo quando a mente duvida, mesmo quando nada parece fazer sentido. Já teve dias em que eu não queria orar? Em que abrir a Bíblia parecia inútil. Eu me sentia vazio, cansado, esgotado. Mas nesses dias eu aprendi que a disciplina é o que sustenta a fé. Eu escolhi orar mesmo sem vontade. Eu abri a palavra mesmo quando parecia não entender nada. Eu obedeci mesmo quando não tinha certeza do porquê. E sabe o que acontece? Essa escolha repetida, feita no silêncio e na aridez, constrói uma fé sólida. Não porque eu seja forte, mas porque o Deus em quem confio é fiel. Jesus também viveu isso. No Getsêmani, ele orou em agonia, suando gotas de sangue. Não havia emoção de alegria. Havia peso, dor, angústia. E mesmo assim ele disse: seja feita a tua vontade, não a minha. Isso é disciplina. Isso é fé real. Disciplina não é legalismo, não é religiosidade vazia. É escolher depender de Deus mesmo quando tudo dentro de você grita o contrário. É caminhar no escuro confiando que, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. É a força que mantém a fé de pé quando as emoções falham. Quando o deserto revela a fé, o deserto é doloroso, mas é ali que a fé se revela. Quando tudo está bem, é fácil crer. Difícil é confiar quando Deus parece distante, quando não há sinais, quando a vida pesa. Jó é o maior exemplo disso. Ele perdeu bens, filhos, saúde. Perdeu tudo o que dava sentido à sua vida. Sua esposa disse: amaldiçoa a Deus e morre. Mas Jó respondeu: receberemos de Deus o bem e não também o mal? Ele não se apoiava no que sentia, mas no que sabia. Deus continua sendo Deus. O deserto não é castigo, é treinamento. Ele ensina que fé não depende de clima emocional, mas da constância do Deus que não muda. O silêncio de Deus, na verdade, é um convite para confiar mais, para buscar mais, para depender mais. Cada vez que você atravessa um deserto e permanece fiel, sua fé se aprofunda. É como a raiz de uma árvore que, diante da seca, vai mais fundo em busca de água. O vento pode até balançar as folhas, mas a raiz firme mantém a árvore de pé. É nesse momento que você descobre se sua fé é real ou se era apenas aparência. A fé que Deus quer construir em você chega de viver de altos e baixos. Não dá para ter uma fé que só aparece no domingo e desaparece na segunda. Fé rasa não sustenta ninguém. Deus deseja te levar para uma fé madura, constante, que permanece mesmo no silêncio. Uma fé que resiste às tempestades, que não se abala diante da dor. Uma fé que não depende do que você sente, mas do que você sabe sobre Deus. Ele quer que você experimente a firmeza da palavra, a certeza do que é eterno. Ele não desistiu de você, mesmo que sua fé tenha vacilado. Pelo contrário, Ele está usando cada silêncio, cada espera, cada dor para construir em você algo sólido. Cada desafio é um convite para confiar mais profundamente. Cada lágrima, cada dificuldade é oportunidade de crescer. E agora fica a pergunta que só você pode responder. Você vai escolher confiar, mesmo sem sentir nada? Vai escolher permanecer, mesmo quando não entende? Porque é essa decisão que distingue uma fé verdadeira de uma emoção passageira. No fim, o que vai te sustentar não é a intensidade do culto, nem o arrepio da música, nem a euforia de momentos bons. O que vai te sustentar é a firmeza da palavra de Deus em você. Essa é a fé que permanece, que transforma, que suporta, que fortalece. Uma fé que, mesmo em silêncio e deserto, continua de pé.